A volta ao mundo em 80 dias. Júlio Verne. Parte 3. Capítulo 11. Em que Phileas Fogg compra uma montaria por um preço fabuloso. O trem tinha partido na hora regulamentar. Levava um certo número de viajantes, alguns oficiais, funcionários civis e negociantes de ópio e de índigo, cujo comércio chamava para o lado oriental da península. Passepartout ocupava o mesmo compartimento de seu patrão. Um terceiro viajante achava-se alojado no canto oposto. Era o general de brigada, Sir Francis Cromarty, um dos parceiros de Mr. Fogg durante a travessia de Suez a Bombaim, que retornava suas tropas aquarteladas perto de Benares. Sir Francis Cromarty, grande, louro, com aproximadamente 50 anos, que tinha se distinguido bastante durante a última revolta dos cipaios, poderia merecer verdadeiramente a qualificação de nativo. Desde sua juventude, habitava na Índia e raras vezes aparecera no seu país natal. Era um homem instruído, que teria de bom grado dado lições sobre os costumes, a história e a organização do país hindu, se Phileas Fogg fosse de as pedir. Mas este gentleman não perguntava nada. Não viajava, descrevia uma circunferência. Era um corpo sólido, percorrendo uma órbita à volta do globo terrestre, seguindo as leis da mecânica racional. Neste momento, refazia em seu espírito o cálculo das horas gastas desde sua partida de Londres, e teria até esfregado as mãos, se estivesse na sua índole fazer um movimento inútil. Sir Francis Cromarty não tinha deixado de perceber a originalidade do seu companheiro de viagem, apesar de não o ter estudado senão com cartas na mão e entre dois robbers. Estava por isso bem propenso a se perguntar se batia um coração humano sob aquele frio invólucro, se Phileas Fogg tinha uma alma sensível às belezas da natureza, às aspirações morais. Para ele, isso era discutível. Entre todas as pessoas extravagantes que o brigadeiro encontrara, nenhuma se comparava a este produto das ciências exatas. Phileas Fogg não ocultara de Sir Francis Cromarty o seu projeto de viagem em volta ao mundo, nem em que condições o realizava. O general de brigada não viu nesta aposta senão uma excentricidade sem finalidade útil e a qual faltava necessariamente o transire benefaciendo que deve guiar todo homem razoável. Pelo passo em que caminhava o bizarro gentleman, passaria evidentemente pela vida sem nada fazer, nem por si, nem pelos outros. Uma hora após ter deixado Bombaim, o trem, transpondo os viadutos, havia atravessado a ilha Salsette e corria sobre o continente. Na estação de Kalyan, deixou à direita o ramal que, por Kandala e Poona, desce para o sudeste da Índia, e chegou à estação de Palvel. Neste ponto, embrenhou-se nas montanhas muito ramificadas dos Ghats ocidentais, cadeias formadas de basalto, cujos cumes mais elevados estão cobertos por espessas florestas. De vez em quando Sir Francis Cromarty e Phileas Fogg trocavam algumas palavras, e, neste momento, o general de brigada, reatando o fio da conversação que muitas vezes se quebrava, disse: "Há alguns anos, Sr. Fogg, teria tido nestas paragens uma demora que de certo lhe teria comprometido o itinerário." "Por quê, Sir Francis?" "Porque a estrada de ferro terminava no sopé destas montanhas, que era preciso atravessar de Palanquim ou no dorso de pôneis até a estação de Kandala, situada na vertente oposta. Essa demora não teria de forma alguma prejudicado a economia do meu programa", respondeu Mr. Fogg. "Não deixei de prever a eventualidade de certos obstáculos." Entretanto, Mr. Fogg, retomou o general de brigada, correu um risco enorme de ter uma grande dificuldade nos braços com a aventura deste rapaz. Passepartout, os pés embrulhados na sua manta de viagem, dormia profundamente e nem sequer sonhava que falavam dele. "O governo inglês é extremamente severo e com razão com este gênero de delito", retomou Sir Francis Cromarty. "Ele faz questão que se respeite os costumes religiosos dos hindus, e se o seu criado tivesse sido preso." "Bem, se tivesse sido preso, Sir Francis", respondeu Mr. Fogg, "teria sido condenado, teria cumprido sua pena, e depois teria voltado tranquilamente para a Europa. Não vejo em que este caso teria podido retardar seu patrão." E neste ponto a conversação interrompeu-se novamente. Durante a noite o trem transpôs os Ghats, passou para Nasik, e no dia seguinte, 2 litros de outubro, lançou-se através de uma região relativamente plana, formada pelo território de Candeish. A campina, bem cultivada, estava semeada de aldeias, sobre as quais o minarete do pagode substituía o campanário da igreja europeia. Numerosos riachos,
a maioria afluentes ou subafluentes do Godavari, irrigavam esta região fértil. O vapor se contorcia em espirais. Passepartout, acordado, contemplava, e não podia acreditar que atravessava o país dos Indus num trem do Great Peninsular Railway. Parecia-lhe inverossímil. E contudo nada mais real. A locomotiva, dirigida pelo braço de um maquinista inglês e aquecida com carvão inglês, lançava sua fumaça sobre as plantações de algodão, de café, de noz moscada, de cravo e de pimenta. O vapor se contorcia em espirais ao redor de grupos de palmeiras, por entre os quais apareciam pitorescos bungalows, alguns viharis, espécie de monastérios abandonados, e templos maravilhosos que enriqueciam a inigualável ornamentação da arquitetura indiana. Depois, imensas extensões de terra se estendiam a perder de vista, jungles onde não faltavam nem as serpentes, nem os tigres espantados pelos apitos do trem, e, finalmente, florestas, sulcadas pelo traçado da via, ainda povoadas pelos elefantes que, com olho pensativo, viam passar o comboio com sua cabeleira de fumaça. Durante esta manhã, além da estação de Maligaon, os viajantes atravessaram esse território funesto, que foi tantas vezes ensanguentado pelos seguidores da deusa Kali. Não muito longe levava-se Ellora e seus pagodes admiráveis, não longe a célebre Aurungabad, a capital do feroz Aurangzeb, presentemente simples capital de uma das províncias desmembradas do reino de Nizam. Era nesta província que Feringueia, o chefe dos Tugs, o rei dos estranguladores, exercia o seu domínio. Estes assassinos, unidos em uma associação misteriosa, estrangulavam, em honra da deusa da morte, vítimas de todas as idades, sem nunca derramarem sangue, e houve tempo em que não se podia revólver nenhum ponto deste solo sem se encontrar um cadáver. O governo inglês já conseguiu impedir tais mortes em uma proporção razoável, mas a temível associação ainda existe e continua a funcionar. Ao 12:30, o trem parou na estação de Burhanpur, e Passepartout pôde procurar a peso de ouro um par de babuchas, ornamentadas com pérolas falsas, que calçou com um sentimento de evidente vaidade. Os viajantes almoçaram rapidamente e tornaram a partir para a estação de Assurgur, depois de terem por instantes costeado a margem do Tapti, pequeno rio que se vai lançar no Golfo de Cambay, perto de Surat. É oportuno dar a conhecer que pensamentos ocupavam então o espírito de Passepartout. Até sua chegada a Bombaim, tinha acreditado e pudera crer que ficariam por ali. Mas agora, desde que corria a todo vapor através da Índia, uma reviravolta se dera em seu espírito. Sua natureza lhe retornava a galope. Reencontrava as ideias fantasistas de sua juventude, levava a sério os projetos de seu patrão, acreditava na realidade da aposta, consequentemente nesta volta ao mundo e neste máximo de tempo, que era preciso não ultrapassar. Até já começava a ficar inquieto com os atrasos possíveis, com os acidentes que poderiam sobrevir no caminho. Sentia-se como que interessado nesta maluquice, e estremecia ao pensar de que tinha podido comprometê-la na véspera por sua imperdoável distração. Assim, muito menos fleumático do que Mr. Fogg, estava muito mais inquieto, contava e recontava os dias decorridos, amaldiçoava as paradas do trem, acusava-o de lentidão, e censurava em peto Mr. Fogg por não ter prometido uma gratificação ao maquinista. Não sabia, o bom moço, que o que era possível nos paquetes, não era nas estradas de ferro, onde a velocidade está regulamentada. Ao cair da tarde, embrenharam-se nos desfiladeiros das montanhas de Sudpur, que separam o território do Candês do de Bundelkund. No dia seguinte, 22 de outubro, a uma pergunta de Sir Francis Cromarty, Passepartout, tendo consultado seu relógio, respondeu que eram 3 da manhã. E, com efeito, este famoso relógio, sempre regulado pelo meridiano de Greenwich, que ficava quase a 77 graus a oeste, deveria estar atrasado, e efetivamente estava atrasado 4 horas. Sir Francis retificou portanto a hora dada por Passepartout, ao qual fez a mesma observação que este já tinha recebido de Fix. Tentou fazê-lo compreender que deveria acertar o relógio a cada novo meridiano, e que, como caminhavam constantemente para leste, isto é à frente do sol, os dias eram mais curtos na razão de tantas vezes 4 minutos quanto os graus percorridos. Foi inútil. Tenha o teimoso rapaz compreendido ou não a observação do general de brigada, obstinou-se em não adiantar seu relógio, que mantinha invariavelmente pela hora de Londres. Mania inocente, afinal, e que não poderia prejudicar ninguém. Às 8 da manhã, e a 15 milhas adiante da estação de Rotal, o trem parou no meio de uma vasta clareira, cercada de alguns bungalows e de cabanas de operários.
O condutor do trem passou pela fileira dos vagões dizendo: "Os viajantes descem aqui." Phileas Fogg olhou para Sir Francis Cromarty, que pareceu não compreender esta parada no meio de uma floresta de tamareiras e de cajueiros. Passepartout, não menos surpreso, saltou para a via e voltou quase que imediatamente exclamando: "Senhor, não há mais estrada de ferro." "O que quer dizer?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Quero dizer que o trem não continua." O general de brigada desceu logo do vagão. Phileas Fogg seguiu-o, sem se apressar. Os dois dirigiram-se ao condutor. "Onde estamos?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Na aldeia de Colby", respondeu o condutor. "Paramos aqui?" "Sem dúvida. A estrada de ferro não está acabada." "Como? Não está acabada?" "Não. Há ainda um trecho de umas 50 milhas a estabelecer entre este ponto e Allahabad, onde a via recomeça. Mas os jornais anunciaram a abertura completa do railway." "Que quer, meu oficial? Os jornais se enganaram." "E vendem bilhetes de Bombaim a Calcutá", replicou Sir Francis Cromarty, que começava a se esquentar. "Sem dúvida", respondeu o condutor, "mas os viajantes sabem muito bem que devem se fazer transportar de Colby até Allahabad." Sir Francis Cromarty estava furioso. Passepartout teria de bom grado batido no condutor, que já não podia conduzir. Não ousava olhar para seu patrão. "Sir Francis", disse simplesmente Mr. Fogg, "nós vamos, se também o quer, encontrar um meio de chegar a Allahabad." "Mr. Fogg, trata-se de um atraso absolutamente prejudicial aos seus interesses?" "Não, Sir Francis, estava previsto." "O que?" "Sabia que o caminho." "De modo algum, mas sabia que um obstáculo qualquer cedo ou tarde surgiria no meu caminho." "Ora, nada está comprometido. Tenho 2 dias de avanço para sacrificar. Há um vapor que parte de Calcutá para Hong Kong dia 25, ao meio-dia. Estamos ainda no dia 22, e chegaremos a tempo em Calcutá." Não havia nada a dizer frente a uma resposta dada com tão completa segurança. Era verdade que os trabalhos da estrada de ferro paravam naquele ponto. Os jornais são como certos relógios que têm a mania de adiantar, e haviam prematuramente anunciado a conclusão da linha. A maioria dos viajantes conheciam esta interrupção da via, e, ao descerem do trem, tinham se apoderado dos veículos de todo tipo que havia na aldeia, palquigaris de 4 rodas, carretas puxadas por zebus, espécie de bois com corcovas, carros de viagem semelhantes a pagodes ambulantes, palanquins, pôneis, etc. Por isso Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty, depois de procurarem por toda a aldeia, voltaram sem nada ter achado. "Irei a pé", disse Mr. Fogg. Passepartout, que então se aproximou de seu patrão, fez uma careta significativa, considerando suas magníficas mas insuficientes babuchas. Felizmente para ele, andara também à procura, e um pouco hesitante. "Senhor", disse ele, "creio que encontrei um meio de transporte." "Qual?" "Um elefante. Um elefante que pertence a um indiano que mora 100 passos daqui." "Vamos ver o elefante", respondeu Mr. Fogg. No cercado, um elefante. 5 minutos mais tarde, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout chegavam a uma choça próxima de um cercado fechado com altas paliçadas. Na choça havia um indiano, e no cercado, um elefante. Ao pedirem, o indiano introduziu Mr. Fogg e seus 2 companheiros no cercado. Ali, acharam-se na presença de um animal, meio domesticado, que o seu proprietário criava, não para fazer dele uma besta de carga, mas uma besta de combate. Para este fim, tinha começado a modificar o caráter naturalmente manso do animal, de modo a conduzi-lo gradualmente a esse paroxismo de raiva chamado mut na língua hindu, nutrindo durante 3 meses com açúcar e manteiga. Este tratamento pode parecer inadequado para se obter tal resultado, mas não deixa de ser empregado com sucesso pelos criadores. Felizmente para Mr. Fogg, o elefante em questão fora submetido a semelhante regime há pouco tempo, e o muta ainda não se tinha declarado. Keone, era este o nome do animal, podia, como todos os seus congêneres, sustentar durante muito tempo uma marcha rápida, e, à falta de outra montadura, Phileas Fogg resolveu servir-se dele. Mas os elefantes são caros na Índia, onde começam a se tornar raros. Os machos,
que são os únicos que convêm às lutas de circos, são extremamente procurados. Estes animais só raramente se reproduzem em cativeiro, portanto só podem ser obtidos por meio da caça. Por isso são objeto de cuidados extremos, e quando Mr. Fogg perguntou ao indiano se queria alugar seu elefante, o indiano recusou no ato. Fogg insistiu e ofereceu pela besta um preço excessivo, 10 libras, 250 francos, por hora. Recusa. 20 libras. Nova recusa. 40 libras. Sempre recusa. Passepartout dava pulos a cada aumento de preço. Mas o indiano não se deixava tentar. Era uma bela quantia. Contudo, supondo-se que o elefante gastasse 15 horas até Allahabad, seriam 600 libras, 15.000 francos, que renderia ao proprietário. Phileas Fogg, sem se animar de modo algum, propôs então ao indiano comprar-lhe a besta e ofereceu de cara 1.000 libras, 25.000 francos. O indiano não queria vender. Talvez o velhaco farejasse algum negócio magnífico. Sir Francis Cromarty chamou Mr. Fogg à parte e pediu-lhe que refletisse antes de prosseguir. Phileas Fogg respondeu ao seu companheiro que não tinha por costume agir sem reflexão, que afinal de contas se tratava de uma aposta de 20.000 libras, que este elefante lhe era necessário, e que, mesmo que tivesse de pagar 20 vezes seu valor, teria este elefante. Mr. Fogg foi ter outra vez com o indiano, cujos olhos pequeninos, iluminados pela cobiça, deixavam perceber que para ele aquilo era apenas uma questão de preço. Phileas Fogg ofereceu sucessivamente 1.200 libras, depois 1.500, depois 1.800, afinal 2.000 libras, 50.000 francos. Passepartout, tão corado normalmente, estava pálido de emoção. A 2.000 libras, o indiano se rendeu. Pelas minhas babuchas, exclamou Passepartout, isto é que é dar um bom preço à carne de elefante. Concluída a transação, só faltava arranjar um guia. Foi mais fácil. Um jovem Parsi, de fisionomia inteligente, ofereceu seus serviços. Mr. Fogg aceitou e prometeu-lhe uma boa remuneração, o que só poderia aumentar sua inteligência. O elefante foi trazido e equipado sem demora. O Parsi conhecia seu ofício de maoto ou cornaca. Cobriu-lhe o lombo com uma espécie de tapete, e pôs-lhe de cada lado dos flancos uma espécie de cesto bem pouco confortáveis. Phileas Fogg pagou ao indiano com banknotes que foram extraídas da famosa sacola. Parecia realmente que eram retiradas das entranhas de Passepartout. Depois, Mr. Fogg ofereceu a Sir Francis Cromarty transportá-lo até a estação de Allahabad. O general de brigada aceitou. Um viajante a mais não era coisa que fatigasse o gigantesco animal. Víveres foram comprados em Colby. Sir Francis Cromarty tomou lugar num dos cestos. Phileas Fogg no outro. Passepartout se pôs de cócoras no lombo, entre seu patrão e o general de brigada. O Parsi empoleirou-se no pescoço do elefante e às 9 horas o animal, deixando a aldeia, embrenhou-se na espessa floresta de palmeiras. Capítulo 12. Em que Phileas Fogg e seus companheiros se aventuram através das florestas da Índia. E o que se segue? O guia, para encurtar a distância a percorrer, deixou à sua direita o traçado da via cujos trabalhos estavam em execução. Este traçado, muito contrariado pelas caprichosas ramificações dos Montes Víndias, não seguia o caminho mais curto, que Phileas Fogg tinha interesse em tomar. O Parsi, muito familiarizado com os caminhos e as sendas daquela região, pretendia ganhar uma vintena de milhas cortando o caminho pela floresta, e todos confiaram nele. Rindo entre seus saltos. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty, enfurnados até o pescoço em seus respectivos cestos, eram fortemente sacudidos pelo trote pesado do elefante, ao qual seu maoto imprimia um andamento rápido. Mas eles suportavam a situação com a mais britânicas das fleumas, conversando, porém, pouco, e mal se vendo um ao outro. Quanto a Passepartout, postado sobre o dorso da besta e diretamente submetido aos golpes e contragolpes, cuidava, conforme uma recomendação de seu patrão, de não colocar a língua entre os dentes, senão ela seria cortada. O bom moço, às vezes arremessado para o pescoço do elefante, às vezes para a garupa, fazia volteios, como um clown sobre um trampolim. Mas se divertia, rindo entre os seus saltos de carpa, e, de tempo em tempo, tirava da sacola um pedaço de açúcar, que o inteligente Keone pegava com a extremidade da tromba, sem interromper por um momento seu trote regular. Depois de 2 horas de marcha,
O guia parou o elefante e lhe deu 1 hora de repouso. O animal devorou ramos e arbustos, depois de ter matado a sede num charco próximo. Sir Francis Cromarty não se queixou desta parada. Estava quebrado. Mr. Fogg parecia sentir-se tão bem disposto como se tivesse acabado de sair de seu leito. Mas ele é de ferro, disse o general de brigada contemplando-o com admiração. De ferro forjado, respondeu Passepartout, entretido no preparo de um almoço sumário. Ao meio-dia, o guia deu o sinal de partida. A região tomou logo um aspecto muito selvagem. As grandes florestas sucederam-se moitas de tamarindos e de palmeiras anãs, depois vastas planícies áridas, eriçadas de arbustos magros e semeadas de grandes blocos de cienitos. Toda esta parte do Alto Bundelkund, pouco frequentada por viajantes, é habitada por uma população fanática, endurecida nas práticas mais terríveis da religião hindu. A dominação dos ingleses não pôde se estabelecer regularmente sobre um território submetido à influência dos rajás, que eram difíceis de alcançar em seus inacessíveis refúgios dos Vindhyas. Várias vezes, avistaram bandos de indianos ferozes, que faziam um gesto de cólera ao verem passar o rápido quadrúpede. Entretanto, Parsi os evitava tanto quanto possível, considerando-os como gente ruim de se encontrar. Poucos animais foram vistos durante esta jornada, apenas alguns macacos, que fugiam com 1000 contorções e caretas com as quais Passepartout se divertiu muito. Um pensamento entre muitos outros inquietava o moço. O que Mr. Fogg faria com o elefante, quando chegasse à estação de Allahabad? Levá-lo-ia? Impossível. O preço do transporte somado ao da aquisição fariam dele um animal ruinoso. Vendê-lo-ia? Restituir-lhe-ia a liberdade? Esta estimável besta bem merecia que tivessem alguns cuidados com ela. Se, por acaso, Mr. Fogg o desse de presente, Passepartout ver-se-ia muito embaraçado. Isso não deixava de preocupá-lo. Às 8 horas da noite, a principal cadeia dos Vindhyas havia sido vencida, e os viajantes pararam ao pé da vertente setentrional, em um bungalow em ruínas. A distância percorrida durante esta jornada tinha sido de umas 25 milhas, e ainda faltava outro tanto para atingir a estação de Allahabad. A noite estava fria. No interior do bungalow, o Parsi acendeu um fogo com galhos secos, cujo calor foi muito apreciado. A ceia se compôs das provisões compradas em Colby. Os viajantes comeram como pessoas fatigadas e moídas. A conversação, que começou por algumas frases entrecortadas, terminou bem depressa em roncos sonoros. O guia ficou vigiando perto de Keone, que adormeceu em pé, apoiado no tronco de uma grande árvore. Nenhum incidente marcou esta noite. Alguns rugidos de leopardos e de panteras perturbaram às vezes o silêncio, misturados com os gritos agudos de macacos. Mas os carnívoros limitaram-se aos gritos, e não fizeram nenhuma demonstração hostil contra os hóspedes do bungalow. Sir Francis Cromarty dormiu pesadamente como bravo militar prostrado de fadiga. Passepartout, em um sono agitado, recomeçou em sonhos as cabriolas da véspera. Quanto a Mr. Fogg, repousou tão tranquilamente como se estivesse em sua tranquila casa de Savile Row. Às 6 da manhã, retomaram a caminhada. O guia esperava chegar à estação de Allahabad naquela mesma noite. Deste modo, Mr. Fogg só perderia parte das 48 horas economizadas desde o começo da viagem. Desceram as últimas rampas dos Vindhyas. Keone retomara o seu andamento rápido. Por volta do meio-dia, o guia contornou a aldeia de Kalenger, situada sobre o Cani, um dos subafluentes do Ganges. Evitava sempre os lugares habitados, sentindo-se maior segurança nestas campinas desertas, que marcam as primeiras depressões da bacia do Grande Rio. A estação de Allahabad ficava a menos de 12 milhas a nordeste. Fizeram alto sob uma touceira de bananeiras, cujos frutos, tão saudáveis quanto o pão, tão suculentos como o creme, dizem os viajantes, foram extremamente apreciados. Às 2 horas, o guia entrou sob a cobertura de uma espessa floresta, que deveria atravessar por algumas milhas. Preferia viajar assim ao abrigo dos bosques. Em todo caso, não houvera até então nenhum encontro desagradável, e a viagem parecia dever se realizar sem acidente, quando o elefante, dando alguns sinais de inquietação, subitamente parou. Eram 4 horas então. Que é que há? Perguntou Sir Francis Cromarty, que levantou a cabeça acima de seu cesto. Não sei, meu oficial, respondeu Parsi.
tentando ouvir melhor o murmúrio confuso que passava sob a espessa ramagem. Alguns instantes depois, este murmúrio ficou mais audível. Dir-se-ia um concerto, ainda muito distante, de vozes humanas e instrumentos de cobre. Passepartout era todo olhos, todo orelhas. Mr. Fogg aguardava pacientemente, sem pronunciar uma palavra. O Parsi saltou para o chão, amarrou o elefante numa árvore e mergulhou em uma touceira espessa. Alguns momentos depois voltou dizendo: "Uma procissão de brahmanes que se dirige para este lado. Se for possível, evitemos ser vistos." O guia desamarrou o elefante e conduziu-o para um matagal fechado, recomendando aos viajantes que não se apeassem. Ele próprio se conservou pronto para trepar rapidamente na montaria, se a fuga se tornasse necessária. Mas pensava que a tropa dos fiéis passaria sem o perceber, pois que a espessura da folhagem o dissimulava inteiramente. O barulho discordante de vozes e de instrumentos se aproximava. Cantos monótonos se misturavam ao som dos tambores e dos símbolos. Logo à frente da procissão apareceu sob as árvores, a uns 50 passos da posição ocupada por Mr. Fogg e seus companheiros. Eles distinguiam facilmente através dos ramos o curioso pessoal desta cerimônia religiosa. Na primeira fila vinham sacerdotes com mitras na cabeça e vestidos com longas batas muito ornamentadas. Estavam cercados por homens, mulheres e crianças, que faziam ouvir uma espécie de reza fúnebre, interrompida a intervalos iguais por toques de tantãs e de símbolos. Atrás deles, sobre um carro de grandes rodas, no qual os raios e os eixos pareciam serpentes entrelaçadas, apareceu uma figura horrível, puxada por duas parelhas de zebus ricamente cobertos com capas. Esta estátua tinha 4 braços, o corpo colorido de um vermelho escuro, os olhos arregalados, os cabelos revoltos, a língua pendente, os lábios tingidos com henna e bétele. Em seu pescoço enrolava-se um colar de cabeças de mortos, e em seus flancos um cinturão de mãos decepadas. Ela se mantinha em pé sobre um gigante caído ao qual faltava a cabeça. Sir Francis Cromarty reconheceu esta estátua. "A deusa Kali", murmurou, "a deusa do amor e da morte." "Da morte, admito, mas do amor, jamais." Disse Passepartout. "Mulher horrorosa." O Parsi fez sinal para que se calasse. Em volta da estátua agitava-se, contorcia-se, convulsionava-se um grupo de velhos faquires, pintados com listras ocre, cobertos de incisões cruciais que deixavam escapar seu sangue gota a gota, energúmenos estúpidos que, nas grandes cerimônias hindus, se precipitam ainda sob as rodas do carro de Jaggernaut. Atrás deles, alguns brahmanes, em toda a suntuosidade de seus trajes orientais, arrastavam uma mulher que mal conseguia ficar em pé. Esta mulher era jovem, branca como uma europeia. Sua cabeça, seu pescoço, seus ombros, suas orelhas, seus braços, suas mãos, seus artelhos estavam sobrecarregados de joias, colares, braceletes, brincos e anéis. Uma túnica com filetes de ouro, recoberta com tecido muito fino, moldava os contornos de seu corpo. Atrás desta mulher, contraste violento para os olhos, guardas armados com sabres desembainhados, colocados em suas cinturas e longas pistolas com incrustações, transportavam um cadáver sobre um palanquim. Era o cadáver de um velho, revestido com seus opulentos trajes de rajá, trazendo, como em vida, o turbante bordado de pérolas, a veste tecida de seda e ouro, o cinto de caxemira com diamantes, e suas magníficas armas de príncipe indiano. Depois os músicos e uma retaguarda de fanáticos, cujos gritos cobriam às vezes o ensurdecedor barulho dos instrumentos, fechavam o cortejo. Sir Francis Cromarty olhava toda esta pompa com um ar singularmente entristecido, e voltando-se para o guia. "Um sati." O Parsi fez um sinal afirmativo e pôs um dedo sobre seus lábios. A longa procissão desfilou lentamente sob as árvores, e logo suas últimas filas desapareceram no seio da floresta. Pouco a pouco, os cantos se extinguiram. Havia ainda alguns lampejos de gritos ao longe, e afinal a todo este tumulto sucedeu um profundo silêncio. Mr. Fogg tinha ouvido a palavra, pronunciada por Sir Francis Cromarty, e assim que a procissão desapareceu. "O que é um sati?" perguntou. "Um sati, Sr. Fogg", respondeu o general de brigada, "é um sacrifício humano, mas um sacrifício voluntário. Esta mulher que acabou de ver será queimada amanhã às primeiras horas do dia." "Malditos!" exclamou Passepartout,
que não pôde conter este grito de indignação. E o cadáver? Perguntou Mr. Fogg. É o do príncipe, seu marido, respondeu o guia, um rajá independente do Bundelkund. Como? Retomou Mr. Fogg, sem que sua voz traísse a menor emoção. Estes costumes bárbaros subsistem na Índia e os ingleses não puderam destruí-los? Na maior parte da Índia, respondeu Sir Francis Cromarty, esses sacrifícios já não acontecem mais. Mas não temos nenhuma influência nas regiões selvagens, e principalmente aqui no território do Bundelkund. Toda a vertente setentrional dos Víndias é teatro de assassinatos e de pilhagens incessantes. Coitada! Murmurou Passepartout, queimada viva. Sim, continuou o general de brigada, queimada, e se não fosse, nem podem imaginar a que miserável condição se veria reduzida por seus próximos. Cortavam-lhe os cabelos, sustentavam-na apenas com alguns punhados de arroz, repeliam-na, seria considerada como uma criatura imunda e morreria em algum canto como um cão sarnento. É também a perspectiva desta medonha existência que leva muitas vezes essas infelizes ao suplício, muito mais que o amor ou o fanatismo religioso. Às vezes, contudo, o sacrifício é realmente voluntário, e é necessária a intervenção enérgica do governo para o impedir. Assim, há alguns anos, eu residia em Bombaim, quando uma jovem viúva veio pedir ao governador autorização para se queimar viva com o corpo do marido. Como podem imaginar, o governador recusou. Então a viúva deixou a cidade, refugiou-se junto a um rajá independente, e lá consumou seu sacrifício. Durante a narrativa do general de brigada, o guia sacudia a cabeça, e, quando o relato acabou. O sacrifício que acontecerá amanhã ao nascer do dia não é voluntário, disse. Como sabe, é uma história que todo mundo conhece no Bundelkund, respondeu o guia. Parecia não fazer nenhuma resistência. Mas esta infortunada não parecia fazer nenhuma resistência, observou Sir Francis Cromarty. É porque a inebriaram com fumaça de cânhamo e de ópio. Mas para onde a levam? Para o pagode de Pilagi, a 2 milhas daqui. Lá, passará a noite esperando a hora do sacrifício. E o sacrifício acontecerá? Amanhã, ao raiar do sol. Depois desta resposta, o guia tirou o elefante da mata fechada e subiu para o pescoço do animal. Mas no momento em que ia incitá-lo com um assobio particular, Mr. Fogg o deteve, e, dirigindo-se a Sir Francis Cromarty. E se salvássemos esta mulher? Salvar esta mulher, Sr. Fogg, exclamou o general de brigada. Tenho ainda 12 horas de avanço. Posso consagrá-las a isso. Ora, ora! Mas é um homem de coração, disse Sir Francis Cromarty. Às vezes, respondeu simplesmente Phileas Fogg. Quando tenho tempo. Capítulo 13. Em que Passepartout prova mais uma vez que a fortuna sorria aos audaciosos. O plano era audacioso, eivado de dificuldades, impraticável talvez. Mr. Fogg iria arriscar sua vida, ou pelo menos sua liberdade, e assim a realização de seus projetos, mas não hesitou. Encontrou, ademais, em Sir Francis Cromarty um auxiliar decidido. Quanto a Passepartout, estava pronto, podiam dispor dele. A ideia do patrão o exaltava. Sentia um coração, uma alma sob aquela aparência gélida. Começava a amar Phileas Fogg. Faltava o guia. Que lado tomaria? Não estaria inclinado a favor dos hindus? Na ausência de sua colaboração, era preciso pelo menos contar com a sua neutralidade. Sir Francis Cromarty perguntou-lhe diretamente. Meu oficial, respondeu o guia, sou Parsi, e esta mulher é Parsi. Conte comigo. Muito bem, guia, respondeu Mr. Fogg. Entretanto, saibam bem, retomou Parsi, não arriscamos apenas a vida, mas a suplícios horríveis se formos pegos. Por isso, reflitam. Está refletido, respondeu Mr. Fogg. Penso que devemos esperar a noite para agir? Penso mesmo, respondeu o guia. Este bravo indiano deu então alguns detalhes sobre a vítima. Era uma indiana famosa por sua beleza, de raça Parsi, filha de ricos negociantes de Bombaim. Tinha recebido naquela cidade uma educação absolutamente inglesa, e por suas maneiras, por sua instrução, qualquer uma creria europeia. Chamava-se Aouda. Orfã,
Foi casada contra a vontade com o velho Rajá do Bundelkund. 3 meses depois, ficou viúva. Sabendo a sorte que a esperava, fugiu, foi logo apanhada, e os parentes do Rajá, que tinham interesse em sua morte, destinaram-na a este suplício do qual parecia não poder escapar. Este relato só reforçou Mr. Fogg e seus companheiros em sua generosa resolução. Foi decidido que o guia dirigiria o elefante para o pagode de Pillaji, do qual se aproximaria tanto quanto possível. Cerca de meia hora depois, pararam sob um arvoredo, a 500 passos do pagode, que não podiam avistar. Mas o alarido dos fanáticos se fazia ouvir distintamente. Discutiram então os meios de chegar perto da vítima. O guia conhecia este pagode de Pillaji, no qual afirmou que a jovem estava aprisionada. Poderiam penetrar por uma das portas, quando todo o bando estivesse mergulhado no sono do entorpecimento, ou seria preciso fazer um buraco na muralha? Isso só poderia ser decidido no local e na hora. Mas do que não havia nenhuma dúvida era que o resgate deveria ser realizado naquela mesma noite, e não quando, ao raiar do dia, a vítima seria conduzida ao suplício. Nesse instante, nenhuma intervenção humana seria capaz de a salvar. Mr. Fogg e os seus companheiros esperaram a noite. Assim que escureceu, por volta das 6 horas, resolveram fazer um reconhecimento em volta do pagode. Os últimos gritos dos faquires então se extinguiam. Seguindo seu costume, estes indianos deviam estar mergulhados no pesado entorpecimento do heng, ópio líquido, misturado com uma infusão de cânhamo, e seria talvez possível se esgueirar por entre eles até o templo. O Parsi, guiando Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout, avançou sem barulho através da floresta. Depois de rastejarem 10 minutos sob os ramos, chegaram à borda de um pequeno rio, e ali, à luz de tochas de ferro na ponta das quais ardiam resinas, distinguiram um monte de madeira empilhada. Era pira, feita de precioso sândalo, e já impregnado com óleo perfumado. Em sua parte superior repousava o corpo embalsamado do Rajá, que deveria ser queimado ao mesmo tempo que sua viúva. A 100 passos desta pira elevava-se o pagode, cujos minaretes atravessavam na sombra a copa das árvores. Venham! Disse o guia em voz baixa, e com precaução redobrada, seguido por seus companheiros, esgueirou-se silenciosamente pelo matagal. O silêncio só era interrompido pelo murmúrio do vento nos galhos. Logo o guia parou na extremidade de uma clareira. Algumas resinas iluminavam o lugar. O solo estava juncado de grupos que dormiam, prostrados pelo entorpecimento. Parecia um campo de batalha coberto de mortos. Homens, mulheres e crianças todos confundidos. Alguns entorpecidos ainda roncavam, aqui e ali. Os guardas do Rajá, iluminados por tochas. Ao fundo, entre as árvores, divisava-se distintamente o templo de Pillaji. Mas, para grande desapontamento do guia, os guardas do Rajá, iluminados por tochas fuliginosas, vigiavam as portas e passeavam de um lado para outro, o sabre desembainhado. Poderiam supor que no interior os sacerdotes também vigiassem. O Parsi não foi mais longe. Reconhecera a impossibilidade de forçar a entrada do templo, e fez recuar seus companheiros. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty tinham compreendido como ele que nada poderiam tentar por este lado. Pararam e se consultaram em voz baixa. Esperemos, disse o general de brigada. São só 8 horas ainda, e é possível que estes guardas sucumbam também ao sono. É possível, com efeito, respondeu o Parsi. Phileas Fogg e os seus companheiros estenderam-se pois ao pé de uma árvore e esperaram. O tempo lhes pareceu longo. O guia deixava-os às vezes e ia observar a orla do bosque. Os guardas do Rajá continuavam a velar à luz das tochas, e uma vaga luz filtrava através das janelas do pagode. Esperaram assim até a meia-noite. A situação não mudou. Mesma vigilância do lado de fora. Era evidente que não se podia contar com o sono dos guardas. O entorpecimento do heng lhes tinha sido provavelmente poupado. Era preciso, portanto, agir de outro modo e penetrar por uma abertura feita nas muralhas do pagode. Restava a questão de saber se os sacerdotes vigiavam junto à sua vítima com tanto zelo como soldados à porta do templo. Após uma última conversa, o guia disse que estava pronto para partir. Mr. Fogg, Sir Francis e Passepartout seguiram-no. Deram uma volta bem longa, para chegarem ao pagode pelos fundos. Por volta de 00:30, chegaram ao pé dos muros sem terem encontrado ninguém.
Nenhuma vigilância tinha sido estabelecida daquele lado, mas na verdade não havia nem portas nem janelas. A noite estava sombria. A lua, então em seu último quadrante, deixava apenas o horizonte, encoberto por densas nuvens. A altura das árvores aumentava ainda mais a escuridão. Mas não bastava ter chegado ao pé das muralhas, era preciso ainda fazer uma abertura. Para esta operação, Phileas Fogg e os seus companheiros tinham apenas seus canivetes. Felizmente, as paredes do templo eram feitas de uma mistura de tijolo e madeira que não deveria ser difícil furar. Tirado o primeiro tijolo, os outros vieram facilmente. Puseram mãos à obra, fazendo o menor ruído possível. O Parsi de um lado, Passepartout do outro, trabalhavam para arrancar os tijolos, de modo a obter uma abertura com 2 pés de largura. O trabalho avançava, quando um grito se fez ouvir no interior do templo, e quase em seguida outros gritos responderam do lado de fora. Passepartout e o guia interromperam o trabalho. Teriam sido surpreendidos? Seria um sinal de despertar? A prudência mais elementar recomendaria que se afastassem, o que fizeram ao mesmo tempo que Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty. Esconderam-se novamente sob a cobertura do bosque, esperando que o alerta, supondo-se que fosse se dissipasse, e prontos, neste caso, a recomeçar a operação. Mas, contratempo funesto, guardas apareceram no fundo do pagode, e postaram-se ali impedindo qualquer aproximação. Seria difícil descrever o desapontamento destes 4 homens, detidos em sua obra. Agora, que não poderiam mais chegar até a vítima, como a salvariam? Sir Francis Cromarty mordia os punhos. Passepartout estava fora de si, e o guia tinha alguma dificuldade em contê-lo. O impassível Fogg aguardava sem manifestar seus sentimentos. Só nos resta partir? Perguntou o general de brigada em voz baixa. Só nos resta partir, respondeu o guia. Esperem, disse Mr. Fogg. Basta que eu esteja amanhã em Allahabad antes do meio-dia. Mas o que espera? Respondeu Sir Francis Cromarty. Em algumas horas o dia vai aparecer, e a oportunidade que nos escapa pode voltar a se apresentar no momento supremo. O general de brigada teria desejado poder ler nos olhos de Phileas Fogg. Com o que contava este frio inglês? Quereria, no momento do suplício, lançar-se em direção à jovem e arrancá-la abertamente de seus algozes? Seria uma loucura, e como admitir que este homem fosse louco a tal ponto? Apesar de tudo, Sir Francis Cromarty consentiu em esperar até o desenlace daquela terrível cena. Todavia, o guia não deixou seus companheiros no lugar onde se tinham refugiado, levou-os para a parte anterior da clareira. Dali, ocultos por algumas árvores, podiam observar os grupos adormecidos. Enquanto isso, Passepartout, empoleirado nos primeiros galhos de uma árvore, ruminava uma ideia que havia a princípio atravessado seu espírito como um relâmpago, e que acabara por incrustar-se em seu cérebro. Havia começado por se dizer, que loucura! E agora repetia, por que não, apesar de tudo? É uma probabilidade, talvez a única, e com os brutos assim. Em todo caso, Passepartout não elaborou este pensamento, mas não tardou a deslizar com a agilidade de uma serpente sobre os ramos baixos da árvore cuja extremidade se curvava para o solo. As horas corriam, e logo algumas tonalidades menos sombrias anunciaram a aproximação do dia. Contudo, a escuridão era ainda profunda. Chegará o momento. Houve como que uma ressurreição daquela multidão adormecida. Os grupos se animaram. Batidas de tantãs ressoaram. Cantos e gritos ecoaram novamente. Chegará a hora em que a desafortunada iria morrer. Com efeito, as portas de pagode se abriram. Uma luz mais viva escapou do interior. Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty puderam divisar a vítima, vivamente iluminada, que 2 sacerdotes arrastavam para fora. Pareceu-lhes mesmo que, sacudindo o entorpecimento por um supremo instinto de conservação, a infeliz tentava escapar de seus verdugos. O coração de Sir Francis Cromarty pulou, e em um movimento compulsivo, agarrando na mão de Phileas Fogg, sentiu que aquela mão tinha uma navalha aberta. Neste momento, a multidão moveu-se. A jovem recaíra no torpor provocado pelas fumaças do cânhamo. Passou rodeada pelos faquires, que a escoltavam com suas vociferações religiosas. Phileas Fogg e os seus companheiros, confundindo-se com as últimas fileiras da multidão,
Seguiram-na. 10 minutos depois, chegaram à beira do rio e pararam a menos de 50 passos da pira, sobre a qual estava estendido o corpo do Rajá. Na semi-obscuridade, viram a vítima absolutamente inerte, estendida aos pés do cadáver de seu esposo. Depois uma tocha foi aproximada e a madeira, impregnada de óleo, logo se inflamou. Um grito de terror se elevou. Neste momento, Sir Francis Cromarty e o guia contiveram Phileas Fogg, que no momento de generosa loucura, se lançava em direção à fogueira. Mas Phileas Fogg já os havia repelido, quando a cena subitamente mudou. Um grito de terror se elevou. Toda aquela multidão se prostrou por terra, assombrada. O velho Rajá não estava, então, morto, porque o viram erguer-se de repente como um fantasma, levantar a jovem em seus braços, descer da pira no meio de turbilhões de fumo que lhe davam uma aparência espectral. Os faquires, os guardas, os sacerdotes, tomados por súbito terror, estavam lá, face sobre a terra, sem se atreverem a levantar os olhos e contemplar um tal prodígio. A vítima inanimada passou carregada por braços vigorosos que a levavam, e sem que parecesse lhes pesar. Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty tinham ficado de pé. O Parsi curvara a cabeça, e Passepartout, sem dúvida, não estaria menos estupefato. O ressuscitado chegou perto do local onde estavam Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty, e aí, com voz grave: "Fujamos!" Era Passepartout em pessoa que deslizara até a pira no meio da fumaça espessa. Era Passepartout que, aproveitando a escuridão ainda profunda, tinha arrancado a jovem à morte. Era Passepartout que, desempenhando seu papel com uma audaciosa felicidade, passara incólume no meio do assombro geral. Um instante depois, todos os quatro desapareciam na floresta, e o elefante os transportava num trote rápido. Mas gritos, clamores e mesmo uma bala, que atravessou o chapéu de Phileas Fogg, fez-lhe saber que o logro tinha sido descoberto. Com efeito, sobre a pira em chamas distinguia-se agora o corpo do velho Rajá. Os sacerdotes, saídos de seu terror, tinham compreendido que um rapto acabará de se consumar. Imediatamente tinham se precipitado na floresta. Os guardas os tinham seguido. Fizeram uma descarga, mas os raptores fugiam rapidamente, e, em pouco tempo, achavam-se fora do alcance das balas e das flechas. Capítulo 14. O arrojado rapto havia vingado. 1 hora depois, Passepartout ria ainda de seu sucesso. Sir Francis Cromarty havia apertado as mãos do intrépido moço. O patrão lhe havia dito, bom, o que, na boca deste gentleman, equivalia a uma alta aprovação. Ao que Passepartout respondeu que toda a honra da empreitada pertencia a seu patrão. Para ele, só tinha tido uma ideia maluca, e ria ao pensar que, durante alguns instantes, ele, Passepartout, antigo ginasta e sargento de bombeiros, fora o viúvo de uma mulher encantadora, um velho Rajá embalsamado. Quanto à jovem indiana, nem tinha tido consciência do que se passara. Embrulhada nas mantas de viagem, repousava sobre um dos cestos. Enquanto isso o elefante, guiado com extrema segurança pelo Parsi, corria rapidamente pela floresta ainda obscura. 1 hora após ter deixado o pagode de Pilagi, lançava-se através de uma imensa planície. Às 7 horas, fizeram alto. A jovem continuava ainda em completa prostração. O guia deu-lhe alguns goles de água e de brande, mas a influência entorpecedora que a atacara deveria se prolongar por algum tempo ainda. Sir Francis Cromarty, que conhecia os efeitos do entorpecimento produzido pela inalação dos vapores do cânhamo, não se inquietava. Mas se o restabelecimento da jovem indiana não oferecia dúvida ao espírito do general de brigada, este mostrava-se menos seguro quanto ao futuro. Não hesitou em dizer a Phileas Fogg que se a Oda ficasse na Índia, inevitavelmente recairia nas mãos dos seus verdugos. Estes energúmenos encontravam-se por toda a península, e, com certeza, a despeito da polícia inglesa, saberiam reaver a sua vítima, estivesse ela em Madras, em Bombaim, em Calcutá. E Sir Francis Cromarty citava, em apoio do que dizia, um fato da mesma natureza que se passara recentemente. Na sua opinião, a jovem só ficaria verdadeiramente em segurança depois de ter deixado a Índia. Phileas Fogg respondeu que tomaria estas observações em conta e que o avisaria. Pelas 10 horas, o guia anunciou a estação de Allahabad. Ali continuava a via interrompida da estrada de ferro, cujos trens transpõem,
em menos de um dia e uma noite, a distância que separa Allahabad de Calcutá. Phileas Fogg deveria, portanto, chegar a tempo para pegar o paquete que só partiria no dia seguinte, 25 de outubro, ao meio-dia, para Hong Kong. A jovem foi depositada em um quarto de estação. Passepartout foi encarregado de ir comprar para ela diversos objetos de toilette, vestido, chalé, peles, etc. o que achasse. Seu patrão abria-lhe um crédito ilimitado. Passepartout partiu em seguida e percorreu as ruas da cidade. Allahabad, a cidade de Deus, é uma das mais veneradas da Índia, por ter sido edificada na confluência de dois rios sagrados, o Ganges e o Jumna, cujas águas atraem os peregrinos de toda a península. Sabe-se ademais que, segundo as lendas do Ramayana, o Ganges tem a sua nascente no céu, de onde, graças a Brahma, desce para a terra. Fazendo suas compras, Passepartout também viu a cidade, outrora defendida por um forte magnífico que se tornou uma prisão do Estado. Nem comércio, nem indústria nesta cidade, outrora industrial e comercial. Passepartout, que em vão procurava uma loja de modas, como se estivesse na Regent Street a alguns passos da Farmer e companhia, só encontrou em um revendedor, velho judeu dificultoso, os objetos que precisava, um vestido de tecido escocês, um grande casaco, e uma magnífica pele de lontra pela qual não hesitou em pagar 75 libras, 1.875 francos. Depois, todo triunfante, voltou para a estação. A Ouda começava a voltar a si. A influência que os sacerdotes de Pilagia tinham submetido dissipava-se pouco a pouco, e seus lindos olhos recuperavam toda sua doçura indiana. Quando o rei poeta, o Safo Daú, celebra os encantos da rainha de Almenagara, exprime-se assim: os seus cabelos reluzentes, regularmente divididos ao meio, emolduram-lhe os contornos harmoniosos de suas faces delicadas e alvas, cintilantes de lustre e de frescor. Suas sobrancelhas de ébano têm a forma e o poder do arco de Cama, deus do amor, e sob os longos cílios sedosos, na pupila negra de seus grandes olhos límpidos, navegam como nos lagos sagrados do Himalaia, os reflexos mais puros da luz celeste. Finos, iguais e brancos, seus dentes resplandecem entre seus lábios sorridentes, como gotas de orvalho no seio entreaberto de uma flor de romã. Suas orelhas pequenas de curvas simétricas, suas mãos rosadas, seus pequenos pés arqueados e tenros como os brotos do lótus, brilham com o luzir das mais belas pérolas de Ceilão, dos mais belos diamantes de Golconda. Sua cintura delgada e flexível, que basta uma mão para abraçar, realça a elegante curva dos seus arredondados rins e a riqueza de seu busto onde a juventude em flor guarda seus mais perfeitos tesouros. E, sob as sedosas dobras de sua túnica, parece ter sido modelada em pura prata pela mão divina de Vikvakarma, o eterno estatuário. Mas, sem toda esta amplificação, basta dizer que a Ouda, a viúva do rajado Bundelkund, era uma mulher encantadora em toda a acepção europeia da palavra. Falava inglês com grande pureza, e o guia não exagerara em nada ao afirmar que esta jovem Parsi havia sido transformada pela educação. Enquanto isso, o trem ia deixar a estação de Allahabad. O Parsi esperava. Mr. Fogg pagou-lhe o salário conforme o combinado, nem um farthing a mais. Isto surpreendeu um pouco Passepartout, que sabia quanto seu patrão devia à dedicação do guia. O Parsi tinha, com efeito, arriscado voluntariamente sua vida no caso de Pilaji. E se, mais tarde, os índianos viessem a capturá-lo, dificilmente escaparia de sua vingança. Restava também a questão de Keone. Que fariam com o elefante comprado tão caro? Mas Phileas Fogg já tinha tomado uma decisão. Parsi, disse ao guia, tu foste serviçal e dedicado. Paguei teu serviço, mas não tua dedicação. Queres este elefante? É teu. Os olhos do guia brilharam. É uma fortuna que vossa honra me dá, exclamou. Aceita, guia, respondeu Mr. Fogg, e serei ainda teu devedor. Em boa hora, exclamou Passepartout. Aceita, amigo. Keone é um bravo e corajoso animal. E, indo até a besta, presenteou com alguns pedaços de açúcar, dizendo: Toma, Keone, toma, toma. Passepartout, nem um pingo assustado. O elefante soltou alguns grunhidos de satisfação. Depois, tomando Passepartout pela cintura e enrolando com a tromba, levantou até a altura da cabeça. Passepartout, nem um pingo assustado, fez uma boa carícia no animal, que o recolocou no chão, e, ao aperto da tromba do honesto Keone,
o honesto rapaz respondeu com um vigoroso aperto de mão. Alguns instantes depois, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout, instalados em um confortável vagão no qual Aouda ocupava o melhor lugar, corriam a todo vapor para Benares. 80 milhas, no máximo, separam esta cidade de Allahabad, e elas foram vencidas em 2 horas. Durante o trajeto, a jovem voltou completamente a si. Os vapores estupefacientes do Heng se dissiparam. Qual foi sua surpresa ao achar-se no Railway, naquele compartimento, com roupas europeias, entre viajantes completamente desconhecidos. Imediatamente, seus companheiros lhe prodigalizaram cuidados e a reanimaram com algumas gotas de licor. Depois o general de brigada lhe narrou sua história. Insistiu na dedicação de Phileas Fogg, que não tinha hesitado em arriscar a vida para salvar, e no desenlace da aventura, devido à audaciosa imaginação de Passepartout. Mr. Fogg deixou falar, sem pronunciar uma palavra. Passepartout, todo envergonhado, repetia que aquilo não foi nada. Aouda agradeceu aos seus salvadores efusivamente, com suas lágrimas, mais que com suas palavras. Seus belos olhos, mais que seus lábios, foram os intérpretes de seu reconhecimento. Depois, recordando as cenas do Sati, dirigindo seu olhar para aquela terra indiana onde tantos perigos ainda esperavam, estremeceu de terror. Phileas Fogg compreendeu o que se passava no espírito de Aouda, e, para tranquilizá-la, ofereceu-se, muito friamente aliás, para conduzi-la a Hong Kong, onde poderia permanecer até que o caso fosse esquecido. Aouda aceitou a oferta com reconhecimento. Precisamente, em Hong Kong, residia um de seus parentes, par-si como ela, e um dos principais negociantes desta cidade, que é absolutamente inglesa, apesar de ocupar um ponto da costa chinesa. Ao 12:30, o trem parou na estação de Benares. As lendas bramânicas afirmam que esta cidade ocupa o local da antiga Kazi, que estava outrora suspensa no espaço, entre o Zênite e o Nadir, como a tumba de Maomé. Mas, nesta época mais realista, Benares, Atenas da Índia no dizer dos orientalistas, repousava muito prosaicamente no solo, e Passepartout pôde por um instante entrever suas casas de tijolos, suas choças de cana, que lhe davam um aspecto de absoluta desolação, sem nenhuma cor local. Era ali que devia ficar Sir Francis Cromarty. As tropas a que se reunia acampavam algumas milhas ao norte da cidade. O general de brigada deu adeus a Phileas Fogg, desejando-lhe o melhor êxito possível, e exprimindo o voto de que voltasse a fazer esta viagem de um modo menos original, mas mais proveitoso. Mr. Fogg apertou levemente os dedos do seu companheiro. Os cumprimentos de Aouda foram mais afetuosos. Jamais esqueceria o que devia a Sir Francis Cromarty. Quanto a Passepartout, foi honrado com um verdadeiro apertão de mão do general de brigada. Todo emocionado, perguntou-lhe onde e quando se poderia devotar a ele. Afinal, separaram-se. A partir de Benares, a via férrea seguia em parte o vale do Ganges. Através dos vidros do vagão, por um tempo muito claro, aparecia a paisagem variada do Berhar, depois montanhas cobertas de vegetação, os campos de cevada, de milho e de trigo, rios e tanques povoados por crocodilos esverdeados, aldeias bem conservadas, florestas ainda verdejantes. Alguns elefantes, zebus de grandes corcovas vinham banhar-se nas águas do rio sagrado, e também, apesar da estação avançada e a temperatura já fria, grupos de indianos de ambos os sexos, que cumpriam piedosamente suas santas abluções. Estes fiéis, inimigos encarniçados do budismo, são seguidores fervorosos da religião bramânica, que se encarna em 3 pessoas: Vishnu, a divindade solar; Siva, a personificação divina das forças naturais; e Brahma, o senhor supremo dos sacerdotes e dos legisladores. Mas, com que olhos deveriam Brahma, Siva e Vishnu considerar esta Índia, agora, britanizada, quando algum barco a vapor passava, uivando e agitando as águas consagradas do Ganges, espantando as gaivotas que voavam sobre sua superfície, as tartarugas que pululavam em suas bordas, e os devotos deitados ao longo das suas margens. Todo este panorama desfilava como um relâmpago, e por vezes uma nuvem de vapor branco lhe ocultava os detalhes. Os viajantes mal puderam entrever o forte de Chunar, a 20 milhas ao sudeste de Benares, antiga fortaleza dos Rajás do Berhar, Guazepour e suas importantes fábricas de água de rosa, o túmulo de Lord Cornwallis que se eleva sobre a margem esquerda do Ganges, a cidade fortificada de Buxar, Patna, grande cidade industrial e comercial, onde fica o principal mercado de ópio da Índia, Mongir, cidade mais que europeia,
inglesa como Manchester ou Birmingham, famosa por suas fundições de ferro, suas serralherias e fábricas de armas brancas, cujas altas chaminés escureciam como a fumaça negra o céu de Brahma, um verdadeiro murro no país do sonho. Depois veio a noite, em meio do uivar dos tigres, dos ursos, dos lobos que fugiam diante da locomotiva, o trem passou a toda velocidade, e nada mais se pôde ver das maravilhas de Bengala, nem Golconda, nem Gour em ruína, nem Murshedabad, que foi em outros tempos capital, nem Burdwan, nem Oughly, nem Chandernagor, ponto francês do território indiano sobre o qual Passepartout teria tido o orgulho de ver tremular a bandeira da sua pátria. Finalmente, às 7 da manhã, chegaram a Calcutá. O paquete, de partida para Hong Kong, só levantaria a âncora ao meio-dia. Phileas Fogg tinha, pois, 5 horas pela frente. De acordo com seu roteiro, este gentleman deveria chegar à capital das Índias em 25 de outubro, 23 dias após ter saído de Londres, e ali chegava no dia fixado. Não havia, pois, nem atraso nem avanço. Infelizmente, os 2 dias ganhos por ele entre Londres e Bombaim tinham sido perdidos, sabemos como, na travessia da Península Indiana, mas é de supor que Phileas Fogg não os lamentasse. Capítulo 15. Em que a sacola com banknotes fica aliviada de mais alguns milhares de libras. O trem parara na estação. Passepartout foi o primeiro a descer do vagão, e foi seguido por Mr. Fogg, que ajudou sua jovem companhia a colocar o pé na plataforma. Phileas Fogg contava dirigir-se diretamente ao paquete para Hong Kong, para instalar ali confortavelmente a Ouda, que não queria deixar, enquanto estivesse nesta terra tão perigosa para ela. No momento em que Mr. Fogg ia sair da estação, um policial aproximou-se e disse: Senhor Phileas Fogg? Sou eu. Este homem é seu criado? Acrescentou o policial apontando Passepartout. Sim. Queiram seguir-me. Mr. Fogg não fez nenhum movimento que pudesse revelar qualquer surpresa. Aquele agente era um representante da lei, e, para qualquer inglês, a lei é sagrada. Passepartout, com seus hábitos franceses, queria discutir, mas o policial tocou nele com seu bastão, e Phileas Fogg lhe fez sinal para obedecer. Esta jovem dama pode acompanhar-nos? Perguntou Mr. Fogg. Pode, respondeu o policial. O policial conduziu Mr. Fogg, a Ouda e Passepartout até um palquígare, espécie de veículo de 4 rodas e 4 lugares, atrelado a 2 cavalos. Partiram. Ninguém falou durante o trajeto, que durou uns 20 minutos. O veículo atravessou primeiro a Cidade Negra, com ruas estreitas, bordejada por calçadas em que formigava uma população cosmopolita, imunda e andrajosa. Depois passou pela cidade europeia, alegrada com casas de tijolo, ensombrada por coqueiros, eriçada de mastros, por entre os quais trotavam, apesar da hora matinal, cavaleiros elegantes e magníficas montarias. O palquígare parou na frente de uma habitação de aparência simples, mas que não deveria se destinar a usos domésticos. O policial fez descer seus prisioneiros. Podemos a rigor lhes dar este nome, e os conduziu a uma dependência com janelas gradeadas, dizendo: É às 8h30 que comparecerão perante o juiz Obadia. Depois retirou-se e fechou a porta. Bem, estamos presos, exclamou Passepartout, deixando-se cair numa cadeira. A Ouda, dirigindo-se logo a Mr. Fogg, disse-lhe com uma voz da qual procurava em vão disfarçar a emoção: Senhor, é preciso me abandonar. É por minha causa que o perseguem. É por me ter salvado. Phileas Fogg contentou-se em responder que isso não era possível. Perseguido por esse assunto do Sati. Inadmissível. Como os queixosos se atreveriam a se apresentar? Havia engano. Mr. Fogg acrescentou que, fosse como fosse, não abandonaria a jovem, e a conduziria a Hong Kong. Mas o barco parte ao meio-dia, observou Passepartout. Antes do meio-dia estaremos no navio, respondeu simplesmente o impassível gentleman. Isto foi afirmado tão assertivamente, que Passepartout não pôde deixar de se dizer: Caramba! É mais que certo. Antes do meio-dia estaremos a bordo. Mas não estava tão convencido assim. Às 8h30, a porta da sala se abriu. O policial reapareceu. E introduziu os presos na sala ao lado.
Era uma sala de audiência, e um público bastante numeroso, composto de europeus e de nativos, já ocupava o pretório. Mr. Fogg, Aouda e Passepartout sentaram-se em um banco defronte aos lugares reservados ao magistrado e ao escrivão. Este magistrado, o juiz Obadia, entrou quase imediatamente, seguido pelo escrivão. Era um homem grande todo redondo. Pegou uma peruca pendurada numa chapeleira e se cobriu com ela rapidamente. A primeira causa, disse, mas, levando a mão à cabeça. Esta não é a minha peruca. Com efeito, Sr. Obadia, é a minha, respondeu o escrivão. Caro Sr. Oypsilonsterpuff, como quer que o juiz possa proferir uma boa sentença com a peruca de um escrivão? A troca das perucas foi feita. Durante estas preliminares, Passepartout fervia de impaciência, porque o ponteiro lhe parecia andar terrivelmente rápido sobre o mostrador do grande relógio do tribunal. A primeira causa, retomou então o juiz Obadia. Phileas Fogg, disse o escrivão Oypsilonsterpuff. Estou aqui, respondeu Mr. Fogg. Passepartout. Presente, respondeu Passepartout. Bem, disse o juiz Obadia. Há 2 dias, acusados, que os procuramos em todos os trens de Bombaim. Mas de que nos acusam? Gritou Passepartout, impaciente. Vai saber, respondeu o juiz. Senhor, disse então Mr. Fogg, sou cidadão inglês, e tenho direito. Faltaram-lhe ao respeito? Perguntou Mr. Obadia. De modo algum. Ótimo. Façam entrar os queixosos. À ordem do juiz, abriu-se uma porta, e 3 sacerdotes hindus foram introduzidos por um oficial. É isso, murmurou Passepartout, são aqueles velhacos que queriam queimar a nossa jovem dama. Os sacerdotes perfilaram-se diante do juiz, e o escrivão leu em voz alta uma acusação de sacrilégio, formulada contra o Sr. Phileas Fogg e o seu criado, acusados de ter violado um lugar consagrado à religião bramânica. Ouviu? Perguntou o juiz a Phileas Fogg. Sim, senhor, respondeu Mr. Fogg consultando seu relógio, e confesso. Confessa? Confesso e espero que estes 3 sacerdotes por sua vez também confessem o que queriam fazer no pagode de Pilagi. Os sacerdotes se entreolharam. Pareciam não compreender nada das palavras do acusado. Sem dúvida, exclamou impetuosamente Passepartout, no pagode de Pilagi, diante do qual eles iam queimar sua vítima. Nova estupefação dos sacerdotes, e profundo espanto do juiz Obadia. Que vítima? Perguntou. Queimar quem? Em plena cidade de Bombaim? Bombaim? Exclamou Passepartout. Sem dúvida. Não se trata do pagode de Pilagi, mas do pagode de Malebar Hill, em Bombaim. E como prova, eis os sapatos do profanador, acrescentou o escrivão, pondo um par de calçados sobre sua mesa. Meus sapatos! Gritou Passepartout. Meus sapatos! Gritou Passepartout, que, extremamente surpreso, não pôde conter essa exclamação involuntária. Adivinhem a confusão que se operou no espírito do patrão e do criado. O incidente do pagode de Bombaim, eles o tinham esquecido, e era exatamente este que os levava perante o magistrado de Calcutá. Com efeito, o agente Fix tinha compreendido todo o partido que poderia tirar deste malfadado acontecimento. Atrasando sua partida em 12 horas, arvorara-se em conselheiro dos sacerdotes de Malebar Hill. Tinha prometido para eles indenizações consideráveis, sabendo bem que o governo inglês se mostrava muito severo para este gênero de delito. Depois, no trem seguinte, os tinha lançado na pista do sacrílego. Mas, devido ao tempo empregado no resgate da jovem viúva, Fix e os hindus chegaram a Calcutá antes de Phileas Fogg e seu criado, que os magistrados, prevenidos por despacho, deveriam prender quando descessem do trem. Avaliem o desapontamento de Fix, quando soube que Phileas Fogg não havia chegado ainda à capital da Índia. Deveria ter acreditado que o seu ladrão, parando em uma das estações do Peninsular Railway, tinha se refugiado nas províncias setentrionais. Por 24 horas, em meio a mortais inquietudes, Fix o aguardou na estação. Qual não foi, pois, sua alegria quando, naquela manhã, o viu descer do vagão, em companhia, é verdade, de uma jovem cuja presença não podia explicar. Imediatamente lançou sobre ele um policial. E eis como Mr. Fogg,
Passepartout e a viúva do rajado Bundelcum foram conduzidos perante o juiz Obadia. E se Passepartout tivesse estado menos preocupado com seu caso, teria percebido, em um canto do pretório, o detetive, que acompanhava o debate com um interesse fácil de se compreender, porque em Calcutá, como em Bombaim, como em Suez, o mandado de prisão faltava-lhe ainda. Neste ínterim, o juiz Obadia fizera constar em ata a confissão que deixará escapar Passepartout, o qual teria dado tudo o que possuía para poder retirar suas palavras imprudentes. Confessam os fatos? Disse o juiz. Confessados, respondeu friamente Mr. Fogg. Tendo em vista, retomou o juiz, tendo em vista que a lei inglesa entende proteger igual e rigorosamente todas as religiões das populações da Índia, o delito tendo sido confessado pelo Sr. Passepartout, convicto de ter violado com pé sacrílego o pavimento do pagode de Malebar Hill, em Bombaim, no dia 20 de outubro, condena o supramencionado Passepartout a 15 dias de prisão e a uma multa de 300 libras, 7.500 francos. 300 libras! Gritou Passepartout, que só estava verdadeiramente sensível à multa. Silêncio! Exclamou o oficial com voz esganiçada. E, acrescentou o juiz Obadia, visto que não está materialmente provado que não houve conivência entre criado e o patrão, mas que em todo caso este deve ser considerado responsável pelos gestos de um servidor a seus cuidados, retém o citado Phileas Fogg e o condena a 8 dias de prisão e 150 libras de multa. Escrivão, chame outro caso. Fiques, do seu canto, experimentava uma indizível satisfação. Phileas Fogg retido 8 dias em Calcutá, era mais que suficiente para dar ao mandado tempo de chegar. Passepartout estava aturdido. Esta condenação arruinava seu patrão. Uma aposta de 20.000 libras perdida, e tudo porque ele, como um verdadeiro paspalho, tinha entrado naquele maldito pagode. Phileas Fogg, tão senhor de si como se a condenação não lhe dissesse respeito, nem mesmo franzir a sobrancelha. Mas no momento em que o escrivão ia chamar outro caso, levantou-se e disse: Ofereço fiança. É seu direito, respondeu o juiz. Fique sentiu um frio na espinha, mas recobrou a segurança, quando ouviu o juiz, tendo em vista a qualidade de estrangeiros de Phileas Fogg e de seu criado, fixar a fiança para cada um deles na enorme quantia de 1.000 libras, 25.000 francos. Custaria 2.000 libras a Phileas Fogg, se não purgasse sua condenação. Pago. E da sacola que Passepartout trazia, retirou um maço de banknotes que depositou sobre a mesa do escrivão. Esta soma lhe será restituída quando sair da prisão, disse o juiz. Enquanto esperam, estão livres sob fiança. Venha, disse Phileas Fogg a seu criado. Mas, ao menos, me devolvam os sapatos. Exclamou Passepartout com um movimento de raiva. Foram-lhe restituídos os sapatos. E olha que custaram caro, murmurou ele. Mais de 1.000 libras cada um. Sem contar que me machucam. Passepartout, absolutamente pesaroso, seguiu Mr. Fogg, que havia oferecido o braço à jovem. Fix esperava ainda que seu ladrão não resolvesse abandonar esta soma de 2.000 libras e cumprisse os 8 dias de prisão. Lançou-se, pois, ao encalço de Fogg. Mr. Fogg tomou um veículo, para qual a Ouda, Passepartout e ele logo subiram. Fix correu atrás do veículo, que logo parou num dos cais da cidade. A meia milha ao largo, o Rangoon estava ancorado, sua bandeira de partida içada no topo do mastro. Soavam as 11 horas. Mr. Fogg estava adiantado 1 hora. Fix o viu descer do veículo e embarcar numa canoa com a Ouda e o criado. O detetive bateu o pé no chão. Pilantra! Exclamou. Parte! 2.000 libras sacrificadas. Pródigo como um ladrão. Segui-lo-ei até o fim do mundo se preciso for. Mas no passo que vai, todo o dinheiro do roubo terá acabado. O inspetor de polícia tinha fundamento em sua reflexão. Com efeito, desde que tinha saído de Londres, tanto em despesas de viagem quanto em gratificações, na compra do elefante, nas fianças e na multa, Phileas Fogg já semeara pelo caminho mais de 5.000 libras, 125.000 francos, e o tanto por cento da soma encontrada, atribuído aos detetives, ia sempre diminuindo.